Bom dia, sétimo ano. Hoje é dia 3/12 já, né? Quinta-feira. E eu quero fazer uma correção aí. A aula de ontem, quarta-feira, dia 2, no início da aula gravada, eu digo aí, dia 30, segunda-feira, tá? Então eu me enganei com a data aí. Ontem não foi nem dia 30 e nem segunda, muito menos segunda, né? Foi dia 2, quarta-feira. Então, na hora de vocês procurarem essa aula gravada aí, vai ter essa diferença aí, tá? Então vamos lá, hoje é quinta, dia 3, né? Vamos continuar então aí, sétimo ano. Fatores ambientais e o intemperismo. Então nós estávamos falando aí que interfere, né, na formação do solo. Nós temos o clima, o material de origem, né, desse solo, atividades biológicas, tempo, relevo, né? Então vamos ver aí. As alterações provocadas pelo intemperismo atingem as rochas que em geral são inicialmente duras, conectadas e apresentam uma composição mineralógica bem característica. Com o intemperismo, elas originam materiais com estrutura, textura e, em alguns casos, composição mineralógica diferentes. Conheça alguns fatores ambientais que interferem e controlam a intensidade do intemperismo. Então, esses fatores aí que interferem no intemperismo, pessoal. Interferem na intensidade, porque na realidade esses fatores são intemperismo. Clima. O clima tropical, por exemplo, que é úmido e quente, favorece as reações químicas. Portanto, o intemperismo químico nas regiões com esse clima é mais intenso do que nas localidades com clima desértico, quente e seco, ou clima frio e seco. A água congelada praticamente não permite que reações químicas ocorram. Material de origem. O grau de intemperismo de cada tipo de rocha é diferente. Por exemplo, o calcário e o mármore, rochas mais porosas e solúveis, sofrem mais intemperismo químico do que o quartzo, que é uma rocha muito resistente. O tipo de estrutura da rocha também pode afetar o intemperismo. As rochas macias, como o granito, são menos suscetíveis à fragmentação que as rochas fraturadas ou com camadas, como o arenito. Atividades biológicas. A presença de organismos acelera a formação do solo por processos metabólicos e físicos, por exemplo, a escavação que os organismos realizam. Tempo. Quanto maior o tempo de exposição a agentes intempéricos, maiores serão a decomposição e a fragmentação das rochas. Relevo. De acordo com a topografia da região, o regime de infiltração e drenagem das águas pluviais afeta a intensidade do intemperismo. Quanto mais facilmente a água escoar, passar pela rocha, maior será a incidência de intemperismo químico. Tá. As características, então, dos solos. Quando comparamos uma porção de terra de um jardim e uma porção de terra de outra região, é possível que elas apresentem características distintas. Isso ocorre porque cada solo tem composição e propriedades específicas resultantes do seu processo de formação e das características da rocha matriz, ou seja, a rocha que deu origem, né?
Aí nós temos aí um quadro com as propriedades e a definição, né? Ou seja, como que quanto à permeabilidade, capacidade, o que é permeabilidade? É algo permeável, é algo que deixa passar a água, né? Então, a capacidade do solo de permitir a passagem de água. Nos solos mais permeáveis, a água se infiltra com maior facilidade. Nos solos menos permeáveis, a água é retida. O grau de permeabilidade de um solo exerce grande influência nos seres vivos que nele habitam, pois a água está relacionada à vida. Porosidade corresponde aos poros que se formam entre os grãos do solo. Os poros podem variar em tamanho e número, e é por meio deles que a água e os gases infiltram-se no solo. Essa propriedade está relacionada à permeabilidade do solo. Textura é determinada pela porção entre as partículas minerais de diferentes tamanhos. Essas partículas são nomeadas de acordo com o seu tamanho: areia, argila, sendo a areia a maior partícula dessa sequência e a argila a menor. Cor: os solos apresentam colorações distintas que dependem de vários fatores, como a natureza da rocha matriz e a presença da matéria orgânica. Os solos mais escuros costumam ser ricos em matéria orgânica, porque a matéria orgânica sofre decomposição, né, de bactérias, por isso que dá uma coloração diferente, né? Página 349, pessoal. Componentes e propriedades do solo. Nós sabemos que nós podemos classificar o solo aí em solo arenoso, argiloso e solo siltoso. Vamos ver cada um desses tipos de solo aí. Os solos apresentam muitas variações, mas todos têm elementos em comum. Grãos resultantes da fragmentação de rochas e humus. As diversas formas de intemperismo originam grãos de areia, de silt ou de argila, dependendo do tipo de rocha fragmentada. Os solos podem ser classificados em diversas formas. Uma delas considera a proporção entre as partículas de diferentes tamanhos que os compõem. Assim, os solos podem ser classificados em 3 tipos: arenoso, argiloso e siltoso. Solo arenoso. O componente predominante desse tipo de solo é a areia. Caracteriza-se por ser um solo bem permeável, permitindo o rápido escoamento da água. Solo argiloso. Apresenta maior quantidade de argila em sua composição. É menos permeável e dessa forma retém água e se mantém úmido com mais facilidade. Solo siltoso. Apresenta predominância de silt em sua composição. Apresenta permeabilidade intermediária, retendo parte da água. Dependendo da composição, o solo pode ser classificado como orgânico ou humoso, né? Predominantemente composto de matéria orgânica, ou mineral, em que predominam partículas de minerais. Então nós vamos ver aí o tipo de solo do Brasil, né? No Brasil, a maior parte do solo ele é latossolo, tá? Nós vamos ver aí o porquê. Tem aí à direita aí um corte vertical de um latossolo. Observa-se a extensa profundidade e a coloração vermelho escura, característica desse tipo de solo, tá?
Então, tipos de solo no Brasil. No Brasil há uma grande variedade de solos, resultante do clima predominante tropical do país. Para classificá-lo, foi criado o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, que considera diversas características dos solos brasileiros e os divide em 3 tipos. Essa classificação de solo aí, pessoal, existem vários laboratórios de análise de solo. Assim como tem laboratório de análise clínica, né, tem laboratório de análise de solo. Na região de São Paulo tem muitos laboratórios e tem também escola técnica. Você faz o ensino médio técnico Peraí, pessoal. Faz o ensino médio técnico em Química. E aí você já sai desse ensino médio e você vai trabalhar com análise de solo. É bem interessante. Eu, quando eu fiz meu ensino médio, na época, era técnico em Química e eu fui trabalhar num laboratório de análise de solo. Muito interessante, bem legal essa parte. Em Cuiabá tem vários laboratórios de análise de solo. Para quem se interessar, para quem gosta de trabalhar com terra, mas não quer fazer faculdade de agronomia, pode fazer um técnico em química, né? E vai trabalhar com solo, tá? O principal tipo de solo brasileiro, em virtude de sua ampla distribuição geográfica e importância econômica, é o latossolo, um solo mineral profundo, poroso, com alta permeabilidade, de coloração vermelha escura a amarela e rico em óxido de ferro. Esse tipo de solo pode apresentar grandes variações em relação à textura, mas geralmente é argiloso. O latossolo compõe grande parte do território nacional e costuma localizar-se em relevos planos. Esse tipo de solo é muito utilizado na agricultura e na pecuária, além de servir como suporte na construção de casas, rodovias, entre outras atividades. Apresenta pequena reserva de nutrientes orgânicos, o que exige a utilização de fertilizantes e outras técnicas de manejo para a agricultura. Nós aqui no Mato Grosso, o tipo de solo do Mato Grosso é esse solo, é o latossolo, por isso que o agronegócio aqui é intenso, tá? Também por causa do solo. Perfil do solo. A imagem a seguir apresenta um corte vertical do solo que vai da superfície até a camada mais profunda, onde está localizada a rocha que lhe deu origem, a rocha matriz. O corte vertical de um solo é chamado de perfil do solo. Ao analisar a imagem, percebem-se várias camadas que compõem o solo. Cada uma delas é denominada horizonte. A quantidade de camadas e sua espessura podem variar entre os tipos de solo. Em geral, solos menos desenvolvidos apresentam menor quantidade de camadas. No entanto, elas seguem um padrão de organização em todos os solos, como é explicado a seguir. Então tem ali o perfil, né, desses solos, tá? Perfil de um solo e suas camadas horizontais. Capela do Alto, São Paulo, né? Então é um corte que eles fazem ali. Primeiro lá. Horizonte superficial é o mais fino e formado principalmente por restos de seres vivos. E está bem próximo ali, né? É o solo mesmo. 2. Horizonte encontrado
Logo abaixo do superficial corresponde à camada de minerais mais próxima da superfície, apresenta intensa atividade de micro-organismos e é rico em humus, apresenta coloração mais escura. Mais abaixo ali, o 3, esse horizonte pode estar ausente nos solos pouco desenvolvidos, corresponde a camadas de minerais com menor quantidade de matéria orgânica, com coloração variada, né? Vai de amarelado a vermelho. Abaixo, que é o 4 ali, nós temos o horizonte formado pela rocha pouco modificada pelos processos de formação do solo. E a última parte ali, onde nós temos na base das camadas, está a rocha matriz, ou seja, a rocha que dá origem a isso daí. Vale ressaltar que o termo solo, em alguns casos, é utilizado para se referir apenas às duas camadas mais superficiais, que constituem a parte que pode ser cultivada, de maior interesse para a agricultura. As camadas mais profundas costumam ser denominadas subsolo. Aí vamos ver aí as alterações que podem ocorrer aí no solo, pessoal. E encerrarmos isso aí, né? O solo é muito importante para o desenvolvimento da vida na Terra, uma vez que dele retirado os alimentos necessários para a nossa sobrevivência. Vale ressaltar que o utilizamos não apenas para a produção de alimentos, mas como matéria-prima para diversas construções. Além disso, o solo tem importantes funções como armazenamento, escoamento e infiltração de água na superfície, sendo um componente fundamental para o desenvolvimento de diversos ecossistemas. O solo também pode ser modificado por processos naturais ou ainda por ações do ser humano. Essas alterações trazem consequências para o nosso planeta. Um exemplo é a erosão. Então vamos ver aí o que é erosão, né? Todos esses processos aí, pessoal, vocês também já estudaram lá no 6º ano, tá? A gente vê até nas ruas, né? Essas ruas aqui nobres que não tem asfalto, com a ação da chuva e do vento, a gente vê erosão, que são aquelas valetas que se formam assim nas ruas que não tem asfalto. A erosão é um processo natural que retira o solo de um lugar e o leva para outro. O principal agente da erosão é a água, mas também ocorre erosão pela ação do vento, das chuvas, do gelo e até de organismos, todos combinados com a ação da força gravitacional. As etapas da erosão podem ser resumidas em desagregação do solo, transporte de partículas desagregadas do solo, depósito das partículas em áreas mais baixas, como leitos de rios e de várzeas. A erosão pode se agravar por ações do ser humano, como desmatamento, as queimadas e o plantio inadequado, além de obras urbanas e viárias sem planejamento ou controle de operação. A retirada da vegetação, ou seja, o desmatamento, né, como é o que ocorre com as queimadas, por exemplo, deixa o terreno exposto, o que acentua a perda do solo superficial do local. Em seguida, as camadas do subsolo, que são menos resistentes à erosão, começam a ser afetadas. O aprofundamento dos sulcos erosivos na época das chuvas podem atingir o lençol freático, trazendo à superfície águas do aquífero livre e formando as chamadas
Vossorocas. Então você tem do lado aí as vossorocas, né? Manifestam-se quando a erosão é profunda, no ponto de atingir o lençol freático, né? O acúmulo de sedimentos desagregados do solo, transportados para o fundo de rios, lagos e represas, é uma grave consequência da erosão, conhecido como assoreamento. Ou seja, nas encostas, né, a erosão é o que? Vai retirando partículas do solo, né? E essas partículas, areia, pedra, vai tudo indo para o rio. E o que acontece? Isso daí assenta-se no fundo, que é chamado de assoreamento, e o rio vai ficando cada vez mais raso. Conhecido como assoreamento, esse processo faz com que os corpos d'água fiquem mais rasos, acarretando a diminuição da disponibilidade de água potável e da produção de energia hidrelétrica. No entanto, é preciso entender que existem dois tipos de erosão: a erosão geológica, realizada pelos fenômenos naturais, e a erosão acelerada, gerada pela ação do homem. E a desertificação. Quando a erosão ocorre em regiões áridas ou semiáridas, pode ter como consequência o processo de desertificação. A desertificação é a degradação da terra das regiões áridas, semiáridas e subúmidas, secas, resultante de vários fatores, entre eles as variações climáticas e as atividades humanas. Esse conceito está na Agenda 21, documento elaborado durante a ECO 92, na qual vários países se comprometeram a encontrar soluções para os problemas socioambientais. A expressão degradação da terra deve ser entendida como a perda de solos e de recursos hídricos, de vegetação e a consequente piora da qualidade de vida das comunidades afetadas. No mundo existem mais de 100 países que sofrem com os efeitos da desertificação em seu território. As regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas ocupam mais de 37% de toda a superfície do planeta, onde vivem mais de 1 bilhão de pessoas, aproximadamente 1/6 da população mundial. Esse processo tem se intensificado nas últimas décadas. Então tem aí umas regiões, né? Analisando o mapa com as áreas de desertificação, verifica-se que muitas regiões têm sido afetadas, por exemplo, a África, o continente das Américas e sudeste dos Estados Unidos, a Ásia e a Oceania. No Brasil, a região atingida pela desertificação é o Nordeste, nos estados Piauí, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Causas e consequências da desertificação. As causas da desertificação estão quase sempre relacionadas ao uso inadequado do solo e da água. O aumento das populações humanas tem contribuído consideravelmente para a exploração de cada vez maior de recursos naturais, muito além da capacidade que o ambiente pode suportar. Quando isso ocorre em regiões áridas ou semiáridas, o processo de desertificação se instala com facilidade. Conheça um resumo das principais causas da desertificação e suas consequências. Desmatamento. Além da perda da biodiversidade, deixa o solo descobertos
e expostos à erosão. Mineração pode retirar as camadas superficiais e do subsolo. Queimadas expõe os solos aos processos erosivos. Uso intensivo dos solos com técnicas inadequadas, além de erosão, provoca perda de produtividade. Superpastoreio leva à compactação do solo e à perda de cobertura vegetal, facilitando a erosão. Irrigação mal feita leva à sinalização do solo, o que inviabiliza seu uso para fins agrícolas. As consequências ainda podem ser de caráter social, como o abandono das terras pelas populações mais pobres, que muitas vezes deslocam-se para os centros urbanos buscando melhor qualidade de vida. Do ponto de vista econômico, além da já mencionada queda de produtividade agrícola, ocorre a diminuição da renda das populações e, consequentemente, do consumo. Vamos ver o que é pegada ecológica. Você já parou para pensar que a forma como vivemos deixa marcas no meio ambiente? Então, isso daí é pegada ecológica. É isso mesmo, nossa caminhada pela Terra deixa rastros, pegadas que podem ser maiores ou menores, dependendo de como caminhamos. A pegada ecológica é uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações humanas sobre as reservas naturais, expressada em hectares globais. Permite comparar diferentes padrões de consumo e verificar se estão dentro da capacidade ecológica do planeta. 1 hectare global significa 1 hectare de produtividade média mundial para terras e águas produtivas em um ano. Já a biocapacidade representa a capacidade dos ecossistemas em produzir recursos úteis e observar os resíduos gerados pelo ser humano. Sendo assim, a pegada ecológica contabiliza os recursos naturais biológicos renováveis, grãos e vegetais, carnes, peixes, madeira e fibras, energia renovável, etc. Segmentos em agricultura, pastagem, florestas, pesca, área construída e energia e absorção de dióxido de carbono. Então, essa pegada ecológica aí, pessoal, vem sendo monitorada, né, por todos os países, tá? Aí depois tem aí um trabalho em grupo que nós não vamos fazer e atividades. Só que nós ainda temos atividades para corrigir lá da unidade 3, né, pessoal? Então, nós vamos começar a corrigir aí agora, rapidamente, porque senão nós temos mais uma aula só para corrigirmos isso daí. Página 333, A1. Marque a alternativa que apresenta o motivo pelo qual os terremotos ocorrem. Então, aí nós temos a alternativa C, deslizamento das placas tectônicas. 2. O que é um sismógrafo? É um aparelho que registra os movimentos do solo e acusa a possibilidade de um terremoto acontecer. 3. Quais foram os primeiros povos a criar um aparelho para detectar os terremotos? Foram os chineses. 4. Como os cientistas fazem para medir o tamanho de um terremoto? É a alternativa C, né? Usam as gravações realizadas pelos sismógrafos, denominadas sismogramas. 5. O que é um tsunami? É um tipo especial de onda oceânica gerada por distúrbios sísmicos, tá? Isso é o suficiente, pessoal.
é um tipo especial de onda oceânica gerada por distúrbios sísmicos. Tarefa: observe o esquema a seguir. Aí ele tem números ali, né? Identifique as camadas da Terra apontada pelo número 1, 2, 3 e 4. 1. Crosta terrestre. 2. Manto. 3. Núcleo. 3. Núcleo externo. E 4. Núcleo interno. B. As regiões 3 e 4 são formadas de ferro e níquel. No entanto, existe uma diferença entre elas. Considerando o estado físico em que se encontram esses componentes, que diferença é essa? O núcleo externo, o 3, os componentes encontram-se em estado líquido. No núcleo interno 4, os componentes estão no estado sólido. Então, em 3, os componentes estão no estado líquido. No 4, os componentes estão no estado sólido. Página 334. 2. Calcula-se que hoje a distribuição dos continentes é bem diferente da que existiu há milhões de anos. É provável que essa formação seja outra em um futuro distante, daqui a milhões de anos. Explique o motivo disso. Porque a tectônica de placa é a responsável, né? Foi a responsável, né, pela distribuição geográfica dos continentes, né? Então, o deslocamento lento e um rumo definido das placas rochosas pode aproximar ou afastar os continentes uns dos outros. 3. Onde e quando foi registrado o maior terremoto do mundo com magnitude de 9,5 na escala Richter? Foi no Chile, né, em 1960. Então, alternativa B. 4. Por que alguns países estão mais propensos à ocorrência de terremotos? Provavelmente estão localizados sob encontro de duas ou mais placas tectônicas. Então, pela sua localização, né? Que estão localizados no encontro de duas ou mais placas tectônicas. 5. Qual é a principal causa de um tsunami? Terremoto no fundo do oceano. Essa é a principal causa do tsunami. Um terremoto no fundo do oceano. 6. Que fenômenos naturais podem ocasionar um tsunami? Choque das placas tectônicas, erupções aquáticas ou queda de um meteoro. 7. Em que regiões ocorrem os tsunamis? Zonas de subducção, ou seja, né, regiões em que as placas tectônicas se chocam e mergulham sobre as placas continentais. 8. Conhecimento prévio sobre a ocorrência de um tsunami pode evitar mortes? De que maneira é possível prever esse fenômeno? Pode evitar mortes, com certeza. Como que pode? O que ele está perguntando? De que maneira é possível prever esse fenômeno? Bom, como ele é muito extenso, né? A água da praia apresenta uma retração de aproximadamente 2 km, ou seja, some. Isso pode durar de 15 a 20 minutos. Então, portanto, ao observar a retração acentuada da água do mar em uma praia, dá tempo, né, para correr do local e buscar um abrigo. A 9 é pessoal, pessoal. É pessoal, vocês que têm que fazer aí. Elabore um parágrafo explicando por que o Brasil não está imune à ocorrência de abalos sísmicos. Então, vocês vão fazer um texto aí dizendo isso. A próxima aula, pessoal,
nós vamos terminar de corrigir essa unidade 3 e vamos corrigir a unidade 4, tá? Então, por hoje é só isso.